Sejam muito bem-vindos a mais um VitaCast e hoje nós estamos falando direto da Naturaltech com duas presenças ilustres, Cíntia Tonácio e Murilo Pereira. Muito bem-vindos ao nosso VitaCast de hoje. Muito obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho, obrigado sempre a Vitafor por dar esta oportunidade de chegarmos a você que nos assiste e que terá aqui muito sobre inovação. E nutricionista é central nisso, não, Murilo? Por isso, seja bem-vindo. E ao meu lado a gente está aqui com a Tassi também dando todo o suporte científico que a Vitafor já traz para o VitaCast. E nós também temos como convidada da Vitafor a Camila Delgado, que é coordenadora de produtos e educação corporativa na Vitafor. Ela também é nutricionista, mestre, entre outras especialidades, e vai estar aqui agregando mais conhecimento para essa conversa que vai ser enriquecedora. Exatamente, Léo. Obrigada pelo convite aqui de estar do outro lado. Vai ser muito bom trazer tanta inovação, o que a Vitafor é muito bem conhecida no mercado por isso. Exatamente. E o nosso tema de hoje, pessoal, é inovação e suplementação. Então nós vamos trazer as recentes descobertas para uma vida mais saudável. Então o papo hoje vai ser muito amplo. Exatamente. E, claro, a gente não pode deixar de apresentar você, Leonardo Chimizo, o coordenador de projetos do Vitafor Science. Seja muito bem-vindo, Léo, nessa bancada maravilhosa aqui. Sempre um prazer conversar com vocês, pessoal. Solto. E vamos logo para o que interessa, né? Vamos, né, Léo? Mas antes, eu quero dar um recadinho pro pessoal de casa. A gente está gravando hoje, pessoal da Naturaltech. Então, caso você escute aí algum ruído, algum barulho, saiba que é porque a gente está no meio da feira. Exatamente. Né, Léo? Bom, hoje nós estamos aqui com a presença de duas pessoas importantes. E assim, eu quero já trazer essa pauta para a gente conversar um pouquinho sobre as recentes descobertas que a gente teve no mundo da nutrição recentemente. Né? Não é à toa que nós estamos com um troféu recebido pelo patrocinador Vitafor, com o Colosso Forte. E Cíntia, você que estava totalmente dentro aí desse mundo que a Naturaltech trouxe em relação a esse concurso, né, que teve dos suplementos. Na realidade a gente teve vários momentos. Quando eu falo que a nutricionista é central, você é central também na inovação, quando o assunto é alimento, é suplemento, é saúde. Porque você sabe o que é necessário, né? Tá no dia a dia com o paciente, ouve essas dores, esses anseios e precisa participar disso. Então teve uma bancada de jurados, todos nutricionistas. A Naturaltech também trouxe um lounge VIP para os nutricionistas participarem, exporem, porque muito do que vocês trazem, vários produtos, parte de onde, Dani? Da ciência, né? E da necessidade, né? Isso, eu acho que os pacientes, os casos, o dia a dia, ter hoje a valorização que a nutrição está recebendo no desenvolvimento, no planejamento, eu acho que isso é um marco para a profissão. Então, até então era engenharia de alimentos, até então eram outras áreas que desenvolviam, mas não estavam lá na ponta sentindo as dores do paciente. Então, aqui a gente tem muito disso. Na Vitafor, principalmente, eu acho que uma valorização da nutrição, uma valorização das necessidades dos profissionais e também da ponta, que vem da necessidade lá do comerciante, do PDV, que mostra o que o cliente está buscando. Então, acho que aqui a gente tem esse sinergismo. É engraçado, Murilo, e Cíntia, a gente falar disso, né? Porque há alguns anos a nutrição ela era vista como algumas áreas específicas, clínica, hospitalar, a UAN, que a gente chama de unidade de alimentação escolar, mas a gente entende que é muito maior e o nutricionista ele pode diversificar a atuação dele. Hoje o marketing é muito forte, né? Nós vemos aqui todos nós nutricionistas atuando em diversas frentes. E como você bem disse, Murilo, a nutrição na Vitafor, ela é o pilar. Então, hoje nós temos nutricionistas especializados em diversas áreas, seja no marketing, seja no atendimento ao cliente, seja na pesquisa e desenvolvimento. Então, permeia por todas as partes. Isso é muito interessante. Sem dúvidas. E justamente falando de pesquisa e desenvolvimento, está mais do que claro para todos nós que o ramo da suplementação vem crescendo, né, anualmente, absurdamente no Brasil. Até aproveitando, Léo, a gente está aqui com uma matéria bem legal falando sobre suplementação, que no Brasil os suplementos alimentares, eles estão presentes em 59% dos lares dos brasileiros.
com no mínimo uma pessoa dentro ali de casa consumindo, segundo a pesquisa. E o engraçado, né, Tassi, que essa pesquisa ela aponta ainda que para um crescimento do consumo consciente, visto que os cuidados com a alimentação correspondem à preocupação de 72% dos entrevistados. Então, desses entrevistados, 72% deles se preocupam, né, em estar melhorando a sua alimentação, se preocupam com isso. Até engraçado, né, a gente falar sobre isso, porque tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje nesse local da Natural Tech. Sem dúvida, sem dúvida. A Natural Tech traz inovação, né, Cíntia? A Cíntia é a mãe da inovação no mercado, tendência, né, Cí? Acho que a minha história fala por isso, das possibilidades que a carreira do nutricionista pode ter, né? Desde quando eu tive restaurantes e falava direto com o consumidor, a consultoria Próprio Equilíbrio, que hoje é a protagonista dentro da Natural Tech para formular, estruturar tanto a premiação quanto trazer o nutricionista de forma muito enfática para falar e inspirar novos negócios no nosso lounge VIP. Então, trazer o que vocês têm aqui na Vitafor já como DNA para que o mercado inteiro também possa ter esse nutricionista, você que está aí, com parte do negócio. Porque, olha, essa carreira é consultório, eu também já atendi, mas pode ir muito além, né? Na educação, nós como Academia da Nutrição queremos isso, queremos fomentar esse olhar não só científico para conhecimento e para o consultório, mas também para outras possibilidades. Você pode ser consultor, ajudar a desenvolver produtos, comunicar, estreitar essas relações que são muito importantes. E a gente ganha mais valor, não é, Camila? Exato. A nutrição é muito grande, né? A gente tem muitas áreas dentro da nutrição. Sem dúvidas. E assim, já aproveitando o gatilho que vocês falaram de consultório e tudo mais, vocês como nutricionistas, por que vocês acham que com o passar dos últimos anos, as pessoas passaram a precisar utilizar mais a suplementação? Vamos lá. Então, assim, eu acredito que existe um grande caminho, um caminho de conscientização e, ao mesmo tempo, uma urbanização que fez com que as pessoas tivessem uma diversidade alimentar cada vez menor. Além disso, nós temos um desenvolvimento de ciência a partir de estudos populacionais que mostraram que indivíduos que precisam de nutrientes, esses indivíduos são indivíduos que comem mal. Nós temos um estudo que foi publicado pela primeira vez, os dados dele, em 2017, que é o PURI, um estudo prospectivo urbano e rural, com 18 países, 5 continentes e 135 mil indivíduos que participaram desse estudo. Ele foi publicado no Lancet e ele mostra dados da população mundial e eles afirmam que indivíduos que comem frutas, legumes e vegetais em aproximadamente 375 a 500 gramas por dia morrem menos por todas as causas. Nesta mesma coleta de dados, eles têm uma outra publicação mostrando que o excesso de carboidratos promove maior risco de doença cardiovascular. Então, o que acontece? Entre os dados coletados de 2003 a 2013, esses pesquisadores conseguiram dizer, olha, existe um padrão alimentar muito equivocado aqui. Temos muito mais doença. E aí surgem os suplementos, os nutracêuticos, para reverter essa onda. Uma onda que leva para a esteatose hepática, que leva para a doença, que leva para o cansaço, para a depressão. E os próprios geradores de ciência já concluíram que não existe uma molécula única para tratar algumas doenças não transmissíveis. São doenças como resistência à insulina, fígado gordo, depressão. E aí não se descobre uma molécula única, e sim um conjunto de fatores que leva a melhora significativa. E neste conjunto de fatores, os nutracêuticos, os suplementos, fazem toda a diferença. Isso tem levado um despertar da ciência para, olha, existe algo mais além de uma molécula para tratar depressão. E hoje a gente já tem estudos robustos com ômega 3 melhorando depressão, com cúrcuma melhorando sintomas de depressão. A gente já tem hoje um olhar, principalmente da nutrição, para a saúde intestinal, porque a ciência como um todo não prestava atenção em doença no intestino delgado, porque é um órgão que tem poucas doenças. E aí ninguém se preocupava com isso. Mas agora a gente se preocupa em ter saúde no intestino delgado, para que aí sim tenha uma saúde metabólica. E aqui eu quero já puxar um gancho para a inovação, que é o tema da live, dizendo que a maturidade do epitélio intestinal, este ano na Vitafor, foi dada como o pilar
da inovação, que é a utilização de um produto que tem lactoferrina na sua composição para nutrir as células que garantem a imunidade inata intestinal. Então esse GALT, que é o tecido linfóide associado ao intestino, ele recebe uma nutrição com a lactoferrina e com o colostrofor, que ganhou aqui o prêmio de inovação esse ano, e eu fico muito feliz porque leva em consideração esta imunidade inata, essa defesa, já que nós passamos 2 anos por um vírus que atacava principalmente o tecido intestinal. E olha que maluco, né? Você disse bem, a inovação. E eu acho que justamente a suplementação, o mercado, ele caminha em conjunto com a ciência. E as características que hoje, tendência de público, o que o público vem sentindo, o que você vê aumentando, né? Questão de intestino, todo mundo tem intestino ruim, né, Murilo? Você ouve isso o dia inteiro. Então, eu acho que a suplementação, ela vem para auxiliar essas pessoas de uma maneira mais fácil. É óbvio, a gente precisa ter uma alimentação adequada, um estilo de vida, mas nós também, como indústria, precisamos estar ligados na ponta. O que as pessoas precisam, né, Cí? Eu ia falar que nós somos o país também mais ansioso do mundo, né? 9,3%. Então, a gente tem que não cuidar só do intestino e o eixo, intestino-cérebro é muito importante, mas não só de forma funcional, né? Nós somos todos nutricionistas aqui, sabemos que tratamos de gente. E seres humanos, por mais que eles tomem a suplementação, eles precisam olhar para a comida de um jeito gostoso, ter esse prazer. E às vezes quando eles são tratados por um nutricionista, cuidados por um nutricionista, faz toda a diferença. E trabalhar de comportamento, né, gente? Porque o comportamento também manda aqui, ó, o cérebro ansioso, né? Quando não tem o autocuidado, manda uma descarga energética aqui complicada. Então, cuida desse paciente, faz a prescrição da suplementação, mas também olha para como ele está se sentindo, como é que são as emoções dele. Então, nós, do comportamental, né, do estudo do comportamento humano, falamos que não é só o que se come, que se ingere, mas também o como e o porquê. Como elas se livram de culpa, como a gente ajuda esses pacientes a fazer uma trajetória mais humanizada nesse processo de mudança de hábito alimentar, de Exatamente, Cíntia. E até a alimentação de hoje em dia, a gente vê muito fast food, né? Isso com certeza, né, doutor? Vai afetar a microbiota intestinal. E os artigos científicos, né? Os artigos científicos têm, inclusive, mudado a conotação de alimentação ruim. Antigamente era dieta high fat ou high sugar. Hoje, não mais. Hoje é dieta de padrão ocidental ou dieta de lanchonete. É o que se atribui a uma dieta muito ruim. E isso tudo pelo modismo de comer compulsivamente. Eu acho que a gente tem que ter, sim, uma ressignificação da alimentação. E aqui, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer uma citação, que é uma frase que não é minha, né? Essa frase eu ouvi do Gabriel de Carvalho, e a frase é: o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas. E aí eu vou deixar uma pergunta para você que nos ouve, que está aqui nos assistindo. Qual será o preço que nós pagaremos por crianças se alimentando, assistindo tablet? Eu não sei a resposta, mas em breve saberemos. E eu acho que será um preço muito caro. Uma hora a moeda chega, né? Uma hora a conta chega de tudo isso. Não só orgânico, né? De comunicação. Existe um estudo muito interessante, que é o poder das relações em família, que a gente, de repente, né, não está cultivando isso no consultório. Fica aí como sugestão de cultivar isso. Tome essa suplementação depois, não tem problema nenhum. Coloca lá antes ou depois, mas ajudar esse paciente a desenvolver, inclusive, as relações de comunicação na escola. Existem estudos que mostram que as crianças que comem junto, melhoram a sua comunicação, as suas relações interpessoais. Então, o comer, como a gente está falando aqui, é muito importante em termos bioquímicos, mas ele vai além, né? Ele vai além, ele interfere, porque comemos todos os dias, né? Interfere nas nossas escolhas. E essas crianças do tablet, com certeza, não estão conectadas, né, com o que elas comem. E isso gera... nem percebeu que ela comeu. E aí qual vai ser o reflexo, aumentando a quantidade. Né, qual vai ser o reflexo disso no futuro? Bom, não vai crianças? ser. Mas quando vocês começaram a perceber esse aumento dessa atividade e o aumento, principalmente, da suplementação no mercado? Você sabe que tem um dado curioso da Mintel, que é um instituto de pesquisa que mostra os dados, que mostra que os países da América Latina, principalmente o Brasil, são aqueles que mais aumentam em número de pessoas que vão aderindo à suplementação, né? Apesar de que o desembolso não é tão grande, então eles não consomem muitos
Mas mais gente, talvez esse reflexo até do trabalho que vocês, como indústria brasileira, vem fazendo de educar esse consumidor também. Mas lá nos Estados Unidos, de repente, eles gastam mais, porque eles estão mais educados, então consomem mais. Mas aqui no Brasil a gente está ampliando esse mercado. É um mercado que cresce em números de entrantes na suplementação. Então é interessante, né? Cresce porque gerou até uma necessidade. Dos nutricionistas ganharam voz. Sem dúvida. Os nutricionistas ouvem o Murilo e depois vão propagar isso no Instagram, em outros lugares. Né? É claro que não é só suplementação, se olhar para a saúde como um todo, para mexer o corpo, para o exercício, para o autocuidado. Mas Brasil não pode ser só campeão em ansiedade, tem que ser campeão em saúde em algum momento, bom, né? E você, Camila, você que é coordenadora de produto dentro de uma empresa tão renomada como a Vitafor, né, no ramo de suplementos, você acha que depois desses tempos sombrios que nós passamos aí dentro de casa, o aumento pelo consumo da suplementação tem muito a ver com esse período que a gente passou? Sem dúvida. Infelizmente, no momento de crise, acho que as pessoas tomaram essa percepção de que é necessário cuidar da saúde. Eu acho que foi um start para a gente pensar na nossa longevidade. E é muito engraçado, quem não é do segmento, acho que não presta muita atenção. As farmácias, elas já estão mudando o conceito delas. Elas não vendem mais a cura de doenças, e sim a prevenção. Então, é muito interessante a gente trazer esse olhar com cuidado, com um autocuidado, cuidado da nossa família, seja na hora de comer um alimento na mesa conectado com o alimento, ou seja também em pensar em longevidade. Então, é claro, a Vitafor se preocupa muito nessa proposta de longevidade. E tem uma necessidade específica nessa longevidade aí? Conta pra gente, Murilo, quais são os nutrientes mais importantes então, nisso? Vamos lá, eu acredito que tudo que nós vivemos, principalmente o fato de não ter uma molécula para curar um agente patogênico de uma pandemia, fez com que as pessoas buscassem uma imunidade inata mais ativa. E quando nos deparamos com crianças que não morriam, todo mundo quis buscar aquele fator que é o fator imunidade inata para ter uma maior defesa contra algo inesperado e visível que foi o vírus do SARS-CoV desde 2019. Então estamos em 2023 e hoje o grau de conscientização para estarmos cada vez melhor e não tratarmos o mais doente mudou. Eu costumo dizer que nós ficamos mais veterinários, porque os veterinários querem o exemplar da raça. Ele quer o melhor cavalo, o melhor coelho, a melhor galinha, o melhor porco. Sempre se busca o melhor na veterinária. E no ser humano sempre se buscou a molécula para tratar o mais doente. Agora não, agora estamos buscando a melhora, inclusive na interpretação dos valores bioquímicos dos exames. Antigamente se olhava um exame, por exemplo, de insulina ou de glicose de jejum para ver se tinha diabetes ou não. Hoje se busca os valores ótimos de insulina basal e de glicemia de jejum para que nós tenhamos menos resistência à insulina e o indivíduo mais saudável. E aí vários nutrientes auxiliam nisso, coenzima Q10, os parâmetros de citocinas inflamatórias hoje estão ganhando muita notoriedade. E aí nós temos inovação, mais uma vez, dentro da Vitafor, que é um produto com composto fenólico, um produto que foi agregado a ele fosfatidilcolina para melhorar os parâmetros inflamatórios hepáticos, melhorar a detoxificação hepática. Ontem, com um dos diretores da empresa, em um jantar descontraído, eu acho que é quando a gente mais aprende, ele me dizia do poder da clorofila ativando NRF2, que tem dentro desse Hepatofor que foi lançado aqui na Natural Tech em 2023. Então temos mais um aliado para auxiliar neste processo de detoxificação hepática, que é algo fundamental, principalmente quando as pessoas têm o start para começar a emagrecer, que começam a mobilizar a pior gordura do planeta. E a pior gordura do planeta não é a que você come, é a que está no seu bucho. Essa que está aí na banha, essa é a pior, porque ela foi armazenada com um monte de toxina e poluentes ambientais. É muito legal você falar isso, Murilo, porque, de fato, como a gente tem a nutrição e nutricionistas dentro da empresa, responsável técnica é nutricionista, a gente traz uma sinergia entre os nutrientes, porque, como você disse, a molécula, ela não existe uma molécula única, senão estávamos ricos, né? Milionários. Porém, a gente tem que trabalhar com uma sinergia. E esse conhecimento da nutrição, você falou de alguns
nutrientes, é super importante, porque de fato eles agem em sinergia. Então não adianta a gente dar um suplemento com algum produto, com algum ingrediente, sendo que ele não tem a sinergia de outro, para absorção, para melhorar, ou não melhorar um problema, mas sim um conjunto de fatores dentro do organismo. Então essa é uma preocupação muito intensa na hora de elaborar um produto. Eu vejo essa curva de preocupação nos dois sentidos, tá? Em 2019 já tinham dados, assim, já havia dados que a própria nutrição em si, o número de nutricionistas já havia dobrado do que tinha. Em 2019 havia dobrado a questão de quantidade de nutricionistas se formando na profissão, na busca do interesse pela profissão. E substancialmente a gente vem depois aí com a própria crise que a gente teve, mas a gente também vê na contramão disso a molecada tendo uma alimentação cada vez pior. Tudo isso, assim, a gente vê a busca do interesse em levar saúde para as pessoas, mas o comportamento do público final piorando. A gente tem mais pessoas preocupadas com a questão da saúde, mas a prática mesmo da saúde no dia a dia a gente não vê. Por que isso? Eu tenho uma fala sobre isso e eu acho que ela é bem legal. Eu vou impactar você que está em casa. Durante a pandemia, em 2019 e 2020, o meu refúgio foi na roça. E ao ir para uma roça, pegar um caminhoneiro e trocar uma bezerra de pasto, ele olhou para mim e falou: Murilo, tu é nutricionista, né? E eu falei: sou. E ele disse assim: pô, Murilo, eu tenho uma história de nutricionista para te contar. E a história dele foi muito impactante para mim. Ele disse assim: eu tenho uma prima, que não é prima de primeiro grau, Murilo, e ela tem 18 anos agora. E ela tá com 140 quilos. E ela abriu um processo na justiça contra os pais. E eu falei: nossa, mas por que, Maicon? Ele disse: Murilo, ela alega que ela era uma criança. E quem ofereceu tudo que ela comeu foram os pais. E ela, então, entrou na justiça para ganhar o direito de fazer uma cirurgia bariátrica. E ela ganhou. E aí, quando eu cheguei em casa, eu olhei para minha esposa e falei: olha só, os nossos filhos não vão nos processar. Porque naquele momento eu trocava tempo de qualidade com os meus filhos por guloseimas. E eu chegava em casa com guloseimas porque aquilo trazia um prazer imediato para eles. E hoje a gente delega tempo de qualidade para os filhos. A Hélida trabalha menos para nós estarmos mais com os nossos filhos. Eu trabalho menos para estar mais com os nossos filhos. Eu acho que teve uma inversão de valor sobre o que gera prazer. E durante a pandemia as pessoas quiseram comer aquilo que revirava o olho. E isso mata aos poucos. Então a gente tem que ter escolhas adequadas. Eu acho que todo pai morreria pelo filho. Mas eu quero saber qual é o pai que está disposto a viver pelo filho. Qual o pai que está disposto a dar exemplo alimentar, diminuir o consumo de bebida alcoólica, diminuir o consumo de alimento que mata e aumentar a atividade física e uma suplementação para ter mais qualidade de vida para estar com seus filhos. Então deixa essa reflexão para que a gente possa dar continuidade aqui. Muito bom. Eu vou te complementar dizendo que uma das estratégias que você pode usar com o seu paciente, com famílias que têm adolescentes, é instigar justamente os rituais da alimentação. Então, ao invés de só proibir, porque é nato do ser humano querer o que é proibido, e aí a relação se estressa, essa menina que processou, provavelmente a relação já era ruim, né? Não tinha conversa, comunicação. Então, um exercício que você pode fazer no nutricionista no consultório é estimular esse pai a ir para a cozinha com esse filho. Principalmente porque essa nova geração, eu estudo muito antropologia, ela vem com crise, guerra, pandemia, vem sofrida. E comida para ela é a nova Disneylândia. Então ela é preocupada com a saúde, mas esse prazer que ela descarrega na novidade do comer precisa ser liberado, de repente, com a experiência de juntos irem para a cozinha, cozinharem. E a suplementação ela é parte do processo de ir comprar alguma coisa, de estudar sobre aquilo, por que eu estou consumindo um ômega, né, uma proteína, e trabalhando uma vitaminada lá com pozinho a mais, porque eu quero te agregar mais proteína. Mas não educar de uma forma tirana, mas envolver, dar autonomia
para o seu paciente, a sua família desse paciente, né? Exatamente. Utilizar isso E a tudo. suplementação ela vem para isso, né? Eu acho que ela vem para facilitar o nosso dia a dia, para facilitar esse momento e como o Dr. Murilo falou, para a gente ter mais tempo com a nossa família e não perder tanto tempo, né? E você sabe que é engraçado, complementando até o que vocês estão trazendo na roda, a gente tem que prestar atenção na nossa família e criar um relacionamento com os nossos filhos. Mas isso tem que ser de forma natural. Para nós, a gente tem que tratar de forma natural, todos sentados à mesa, todos comendo, sem mexer no celular. Se meu filho não pode, eu também não posso. Eu sou a referência. Então, a gente tem que ter muita atenção. E o mesmo hábito para a suplementação, porque eu sei que o filho do Murilo, os filhos, né, a Melissa e o Mateu, consomem suplemento, consomem ômega. A minha filha consome suplemento e olha que ela é piquititica. Meu também, eu tenho um de 10, também, ele toma de ômega. 10, ele também toma ômega. Então, assim, eu acho que nós somos o exemplo. E não é clichê, né? E a gente tem que tratar isso de forma natural. E não impositiva, como você mesmo disse. Ritualística. Eu tenho um último recado aqui, que é o recado ainda da veterinária. Eu nunca vi alguém que, ao olhar um pet terminar de comer toda a ração, ofereceu a ele um copo de bebida açucarada. Então, quando a gente faz um prêmio, porque a criança comeu o prato inteiro e dá a ele algo que mata, que já contempla o total de açúcares que pode ser ingerido por um adulto em um único copo, então a gente tem que realmente refletir os nossos valores. E aí a gente mudou em casa isso. Hoje a gente come à mesa, hoje a gente vira o celular, é proibido. Mateu diz, papai, a hora é sagrada. E quando eles consomem os suplementos, é um momento de prazer. É a hora da balinha de peixe, oba, balinha de peixe, que é o ômega 3. E à noite são os probióticos, que eles mastigam, e isso diminui a incidência de cárie. É incrível. Isso está no Guideline Global da Organização Mundial de Gastroenterologia, publicado em fevereiro de 2023. Probióticos diminuem cárie. Isso está lá no item 3.12 do Guideline Global da Organização Mundial de Gastroenterologia, publicado em fevereiro de 2023. Isso não é só cárie, tem N outras aplicabilidades. Mas, pô, Murilo, tu sabia disso em 2013, quando a Melissa nasceu? É óbvio que não, mas a Melissa tomou o probiótico desde a sua existência. Óbvio que não todos os dias, mas com muita frequência. E quando eles estão já meio jururu, a gente já entra com a suplementação para dar aquele aporte que ele necessita naquele momento. Isso faz com que Mateu com 9, Melissa com 10 tenham utilizado esporadicamente, no máximo 5 ou 4 vezes na vida, antibióticos. Olha que maravilha. A Luísa também consumiu, minha filha, né? Consumiu com 8 meses probiótico. Então, assim, a gente tem que tratar isso com normalidade, naturalidade. E pegando esse gancho, até tanto do que vocês falaram, como até a informação que o diretor trouxe, a piora da alimentação hoje em dia, ela caminha muito junto com a criação de novos suplementos. Né? Eu acho que as indústrias hoje, né, as empresas, elas vêm pensando nesse hábito alimentar ruim que as pessoas vêm criando e vêm buscando solucionar esse problema. O quão vocês acham importante a criação de novos suplementos visando, vamos dizer assim, ajudar essas pessoas que vêm se alimentando mal? Qual a importância desse avanço, né, Léo, da tecnologia de alimentos? Acho que é dessa forma que a gente vai aumentar a biodisponibilidade, fazer o consumo, às vezes até de quem não consegue engolir tanto, novos formatos, eu acho que é bem importante, novas tecnologias que são agregadas para aumentar essa biodisponibilidade e também trazer novos ingredientes. A gente vive num país, né, tão rico em natureza, em ativos, bioativos. A gente precisa trabalhar junto com vocês, nutricionistas, para divulgar essa importância da suplementação diária como parte de uma rotina, sem abrir mão, claro, de toda a nossa relação boa com a comida, mas divulgando isso para que os órgãos se sensibilizem, para que nossos regulatórios consigam abrir mais portas, assim como os cientistas divulgam isso e juntos a gente constrói um Brasil que, se todo mundo tomar ômega 3 lá atrás e nos primeiros anos, eu tenho umas teorias aí, né, populacionais, a gente consegue desenvolver uma população brasileira mais cognitivamente mais preparada para o mercado de trabalho. Já pensou nisso? Né? Se elas tiverem alimentação adequada e suplementação nesse sentido, de coisas que são essenciais e a gente não produz, por que não pensar no índice de desenvolvimento, né?
intelectual, porque é isso também, né? Cognição. Bom, sem dúvida. puxando a sua pergunta sobre como que a indústria vai se adequar a esse consumo tão equivocado que tem acontecido, eu vou citar 2 dados, 2 publicações. Uma publicação que ganhou grande notoriedade, que é uma publicação da Nature Reviews de Endocrinologia, de 2022, em que os autores apresentam como título do paper o papel da bebida açucarada na epidemiologia ou na pandemia global de obesidade e doenças metabólicas. E o Brasil, representando basicamente a América Latina, ele corresponde ao maior consumo per capita, tanto em homens quanto em mulheres, de bebidas açucaradas. Então aí vem um grande alerta. E uma outra publicação, essa é da Cell, inclusive com uma participação de um pesquisador brasileiro, Dr. João Felipe Mota, da Universidade Federal do Goiás, uma publicação de grande relevância, onde eles avaliaram os guias alimentares para a população, não só brasileira, mas compararam com guias alimentares da população americana, europeia, fizeram um grande compilado de todas as orientações. E uma das coisas que eles colocam como notoriedade nesta publicação é: à luz do microbioma intestinal, alimento saudável mudou a conotação. Então, o título da publicação é Remodelando o que é alimento saudável à luz do microbioma intestinal. E nesta publicação eles dão muita notoriedade aos compostos fenólicos. Eles dão muita notoriedade ao raw food, que é o alimento na sua integralidade. E o que se busca no alimento na sua integralidade é uma boa biodisponibilidade dos nutrientes, um metabolismo microbiano sobre isso. E eu acho que a indústria, quando pensa nisso, ela tem que tentar primeiro, qual é o marcador de quem toma muito açúcar? E a gente já sabe, são citocinas inflamatórias. E aí nós temos uma meta-análise em guarda-chuva, publicada em 2022, e você deve estar pensando, né? Como é que esse cara sabe tudo isso? Eu só faço isso. Só leio papers, é isso, essa é a minha vida. Graças a Deus. O Dr. Murilo é uma enciclopédia. Ele estuda, a gente absorve tudo isso e a gente coloca isso pro mercado em nome de vocês todos nutricionistas. Eu trabalho, isso que você falou agora, do George Screens, inclusive, né, que traz muito o Whole Food Innovation, que é justamente fazer inovação, o tema da nossa mesa aqui, a partir dessa integralidade, porque isso tem mais biodisponibilidade, tem, né, tudo junto ali para fortalecer, é quase como se fosse um invólucro ali, né, de proteção, que a natureza é muito sábia, né, grande parte da inovação vem da natureza, e deve vir, que vocês transformam aqui com ciência e tornam tudo mais prático para nossa vida, é isso, né? Só para finalizar essa meta-análise em guarda-chuva, né, eu a conheci em uma aula do Dr. Pedro Bastos, que é uma das maiores referências nutricionista também de Portugal, e ele apresentou isso em uma aula. Eles avaliaram, então, 11 outras meta-análises que avaliaram estudos randomizados controlados. Então imagina, a gente está falando de um guarda-chuva de informação que gerou ciência mostrando que indivíduos que tomaram magnésio tinham melhora na proteína C reativa, que é o marcador inflamatório de uma alimentação equivocada. Então imagina hoje se a gente tem um bom magnésio, e é uma das inovações da Vitafora aqui, que eu tive o privilégio de ser o speaker do lançamento dos 3 produtos, então tive que estudar, óbvio, para mostrar essa notoriedade. E essa meta-análise, então, em guarda-chuva mostra que o consumo de magnésio, por esses estudos randomizados, controlados, validados por 11 meta-análises e ainda ratificado por essa meta-análise em guarda-chuva, disse que, olha, usar magnésio de forma corriqueira diminui os marcadores inflamatórios e isso gera com certeza muito menos resistência à insulina e por isso melhora o nosso metabolismo a partir da glicose. Então, eu acho que é isso, sabe? Uma junção de ciência com inovação, diminuindo essa inércia que nós tínhamos anteriormente de quase 20 anos entre conhecimento e lançamento de produtos. Acho que hoje a gente tem uma regulamentação, uma dedicação de uma equipe para lançar em tempo real aquilo que a ciência nos prova. Exato, e olha como é importante essa parte da suplementação, né? Falando nisso, a Vitafor também, né, Camila? Ela trouxe aí vários lançamentos esse ano. Exato. E principalmente, acho que pensando na imunidade, né? Exato. Que está muito em alta nos últimos anos. A turma anda procurando muito suplemento para aumentar essa imunidade, né, Cíntia? É o número 1 de escolha do consumidor.
hoje no Brasil, aí dados Olha. de mercado mesmo, é a imunidade. Não sei se isso é uma ressaca da pandemia ou isso vai durar. Eu devolvo para vocês. O que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho que, na verdade, é um caminho sem volta. Acho que a gente tem alguns legados da pandemia. Conscientização, né, Um Murilo? é a educação dentro de aeronaves. Isso melhorou absurdamente, porque era proibido levantar todo mundo junto durante a pandemia, então as pessoas ficaram mais educadas dentro da aeronave. É um ótimo legado. Um outro é o e-commerce. Eu acho que é um caminho sem volta. Um outro, a educação à distância. E as plataformas disso daqui Exato. que a gente está conversando. E a suplementação e o pensamento sobre a imunidade, com certeza, um caminho sem volta. Eu brinco que parece que a imunidade virou um outro órgão. Exatamente. E sabe o que é legal? A gente pontuou várias coisas aqui na conversa, trouxe muito a questão da natureza, do aproveitar os alimentos e imunidade. E é claro que eu não posso deixar de falar do nosso prêmio, né? Nós ganhamos aqui na Feira da Natural Tech, como a gente já começou falando aqui, do primeiro award de 2023, onde a Cíntia foi a jurada, uma das juradas, né? Se você conseguiu trazer esse processo. A Equilíbrio foi a empresa e a agência que estruturou para a Natural Tech todo esse processo desse primeiro prêmio e trazendo o nutricionista e o médico como protagonista nisso tudo. E foi um board intenso, um board de especialistas que está no consultório, crítico, perguntando sobre vários aspectos, inclusive sobre sustentabilidade. Exato, sim. Esse é um assunto muito bacana de se trazer, porque para quem não conhece, o Colosfar Lactoferrin Plus, que foi o produto que nós ganhamos aí na premiação do Awards 2023 em inovação de suplementação, ele traz um produto inovador. A Vitafar traz um conceito para saúde, para longevidade e imunidade, que foi tudo que nós conversamos aqui dentro. E ele é brevemente explicando, se vocês me permitem, me dão licença, ele é um produto que ele vem em cápsula, 300 miligramas de lactoferrina, como o Murilo bem explanou, ótimo para a saúde, 400 miligramas de colostro bovino, então ótimo para trazer imunidade, tem o zinco também na composição, então aquele suplemento para dar um up. E nós ganhamos, e nós estamos muito felizes. É claro que, quando nós falamos de sustentabilidade, Muito nós importante também falar trazemos isso, para o Camila. produto, porque eu acho que também é um Sim. assunto muito importante para ser comunicado entre nós e que está em alta, em empresas, né? E a gente traz um produto que, óbvio, tem total cuidado com o bem-estar animal. O Murilo, ele trabalha com gados, né, Murilo? Eu vou trazer para você aqui. Mas o colostro que a indústria utiliza, que a Vitafar utiliza, ele é o excedente da vaca. O bezerro, ele mama 3 litros de colostro das 24 horas, né? Das primeiras 24 horas. E a vaca produz quase 40, Murilo, não é verdade? Eu acho que, às vezes, o desconhecimento gera preconceitos. O manejo racional, o manejo adequado dos animais, isso confere um ecossistema em equilíbrio. E é impossível que um bezerro fique agarrado ao pé de uma vaca leiteira, porque a capacidade de produção de leite, ela é infinitamente superior ao que um bezerro pode consumir, salvo que seja um animal de corte. E no animal de corte, a produção é ínfima de leite, mas ele é um animal de corte. Então existem animais de corte e animais de leite. Tem essas particularidades. E eu acho que é né? importante que todo mundo saiba disso. E é fundamental que, com a evolução de todos os processos, mais à frente, provavelmente todas as empresas buscarão selos de como B qualidade. Corporation, por exemplo, que Exato. mostra essa preocupação com todo o ecossistema, não só da suplementação, como da alimentação. Eu acho que isso é uma tendência muito legal, a preocupação com o nosso planeta, além da preocupação com o ser humano. Mas assim, Exatamente. sobre a quantidade, é bizarro a gente entrar numa discussão como essa. Eu acho que é legal que todo mundo conheça o que é uma produção, o que é um manejo. Eu acho que isso ajuda muito, chama grau de conscientização sobre o que é a nossa realidade. E até porque, trazendo uma curiosidade aqui, um dos maiores problemas da vaca quando ela dá leite é a mastite, né? Que é aquele leite empedrar. Então a gente precisa ordenhar esse colostro também. Exatamente, Né? Tassi. Então a indústria se preocupa muito com essa questão do bem-estar animal, é bom deixar claro. E outra Exato. coisa muito engraçada e que eu vou trazer aqui para vocês é com relação à palatabilidade. A gente falou muito de junk food, que a comida da
lanchonete, que é gostosinha, mas a indústria também tem que se preocupar com isso. Porque senão não tem adesão do paciente, não é verdade? O que é palatabilidade? O que é palatabilidade? O que é palatabilidade, Isso. diretor? Vamos lá. Palatabilidade, pra quem não sabe, é o gostosinho. É aquele negócio gostoso de se tomar. Então, se a gente tem um produto que não tem um gosto gostosinho, você não vai querer continuar tomando, não é verdade? Na verdade, Você essa sabe que- premiação, eu gostaria até que a Cíntia comentasse, essa premiação eu achei bem bacana, não só pelo fator de algo que ela até pontuou ontem na noite, que existem diversas premiações, mas a gente vê muito disso para vender cotas, né? E houve aqui, na premiação, diversos quesitos que demonstram uma preocupação com todas essas questões. E como que é? Explica pra gente, Cíntia, essa premiação. Quem está aqui na Naturaltech pode ver a magnitude que esse aqui está ganhando do mercado de saudáveis no Brasil, né? E aí existe uma preocupação gigantesca e um zelo da Naturaltech por manter a qualidade dos expositores e um compromisso. Então nós, como nutricionistas e Equilibrium, criamos alguns critérios, inclusive para eles entenderem o que é um produto que pode no futuro vir a ser rejeitado para entrar para expor. Então até esse nível de preocupação que a feira tem. E aí no Awards foi exatamente isso, foram mais de 430 inscritos, 50 finalistas, várias categorias, não sei de cor todas, mas em vários critérios, né? Sustentabilidade era uma delas, recomendação do profissional de saúde, né? Mas o caráter de inovação, a formulação e, para aqueles que se aplicavam, não era o caso desse, a questão do sabor, da sensorialidade, né? Porque tudo isso é critério para o consumidor escolher produtos. Então existe um critério bem rígido da Naturaltech em relação a toda essa questão. É claro que é uma feira que começa do natural, começa do plant-based, mas como vocês veem aqui, quem passeou aqui, sabe que ela é muito mais diversa e muito mais voltada para o saudável e para uma amplitude de categorias e produtos, não excluindo outros, né? Bom, eu gostaria de comentar aqui também sobre a palatabilidade, essa palavra que parece ser esdrúxula, mas que é fundamental e que nós precisamos sim dar ao profissional nutricionista a flexibilidade para ele trabalhar da melhor forma possível este fator de percepção dos alimentos. E aí eu quero aqui parabenizar a Vitafor, e aí é um pouco da minha história dentro da empresa. Eu fui funcionário da Vitafor durante alguns anos, de 2013 até 2017, trabalhei dentro do desenvolvimento e uma das minhas solicitações era, nós precisamos ter produtos neutros para que a flexibilidade seja do prescritor. E aí, ver o lançamento de um produto em 2023 já no sabor neutro, isso mostra uma responsabilidade da empresa com o poder do nutricionista em dar as flexibilidades alimentares, em poder utilizar uma suplementação proteica, por exemplo, em uma banana ou talvez até em uma alimentação salgada, porque ele é neutro. Eu acho que isso é muito legal, isso mostra uma preocupação com o prescritor e uma preocupação em que nós não temos que ter tudo docinho, nós temos que ter tudo com uma palatabilidade adequada, não quer dizer que tem que ser docinho. Exato. Léo, vamos aproveitar e vamos experimentar agora, então, o Colosso, pra gente saber o sabor importante, acho a gente conhecer, né? O que ganhou foi o Já Colosfor experimentou? Lactoferrina. Esse é o foi em cápsula, Colosfor. Tem o Foi o em Colosfor. cápsula. Isso, Esse em é o cápsula. colostro Esse com daqui, zinco. né? Ele é em pó. Ah, tá. São 2 gramas, Sabia que existia dois. maravilhoso. Já experimentou, aliás? Não, porque Primeira vez? eu só consumi em cápsula, não tinha. Experimenta Por esse isso que ele pra tá você falando, ver. eu tava tentando entender o porquê. Agora entendi que tem duas versões. Tem 2 versões, exatamente. A gente tem um com lactofeína e esse que é o principalmente Colosfor. Gostoso. Tá vendo? O gostinho é bem suave. Experimentou? O que você achou? Neutro, né? Neutro. Eu não diria que Tranquilinho, eu né? diria que é um... Esse aqui acho que tá com água de coco ainda. Show. Que é uma opção que as pessoas acabam buscando, né? É neutro, vou colocar um saborzinho de alguma coisa. É num suco, é numa água de coco, tudo mais. Bom que vocês gostaram, né? Mas infelizmente o nosso papo tá chegando ao final. Eu quero agradecer aqui os nossos convidados. É sempre bom ter você com a gente, vocês com a gente, né? O bom é que a Vitafor nunca deixa a desejar e a gente tem uns presentinhos também pra entregar pra vocês. Aí sim, agora eu gostei. Presente a Aí gente sim, gosta, né? Tá ficando melhor. Tá ficando bom. Eita!
Ó, você vai deixar desejo lá. Hein? Nós trouxemos para vocês, espero que vocês gostem. Uma caixinha linda do nosso Agora, patrocinador. quando eu recebi um pote em casa com meu nome. Ai, gostou. Mas eu acho que eu vou levar essa caneca também. Pode levar. Viu? O diretor autorizou, pode levar. Bom, Léo, e onde a gente encontra os nossos convidados? Vamos lá, eu vou colocar aqui, provavelmente vai estar passando na telinha de vocês, mas o Instagram da doutora Cíntia é Cíntia com Y, Antonácio com 2 Cs, tá? E com TH, né, Ci? CYNTH. Eita, facilitar, Cíntia. né? Vai estar aí na telinha de vocês, Pra não então ter erro. é só copiar e colar que vocês encontram ela no Instagram. Queria deixar também um recado para seguir a Academia da Nutrição, que a gente tem. Quero você lá. Eu vou deixar um convite aberto aqui, hein, Vitafó? Traz Murilo. Estaremos Com lá. certeza. O Dr. Murilo, que vocês já conhecem, também tá no Insta com o perfil @Murilo Pereira Professor. É esse mesmo, Murilo professor? Pereira, tudo normal. Tudo normal, tudo junto. Tudo junto, professor, é Não isso tem aí. depois fã-clube, não? Todo mundo aí. O Instagram do nosso patrocinador oficial é @VitaForNutrientes, obviamente não podemos deixar de falar. Mas antes de finalizar, eu quero agradecer a presença da Tássia aqui, que acabou nos ajudando bastante nas pautas. Camila, que veio representando a Vitafor e trouxe Léo. todo esse Obrigada, lado Tassi. da parte da indústria, né, como um todo. Foi muito bom ter vocês aqui no E a nosso você programa também, Léo. Vitafor. Obrigado pela sua participação. A gente gosta Obrigado. muito de ter você aqui com a gente. Eu gostaria, obrigado. Léo, aproveitando, a Vitafor deu um presentinho para os dois aqui, mas eu queria deixar um presente para vocês de casa. Com certeza. Que é um descontão. Então é o VitaCash. Então entra lá, www.vitafor.com.br. Você vai fazer sua compra, coloca o cupom de desconto VitaCash20, que vocês levam 20% de desconto. Aliás, corre, se você gostou de algum suplemento aqui que a gente falou, corre para comprar, porque esse cupom é por tempo determinado. Então a gente não avisa por quanto ele é, até quando ele é válido. Então pode acessar lá, faz a sua compra, que esse presente é nosso para vocês. É isso aí, Camis. E para quem gostaria de ouvir outros episódios, ou até mesmo reprisar esse aqui que nós tivemos com o Murilo, com a Cíntia, com a Camila, é sempre bom a gente colocar onde vocês podem nos encontrar, embora seja muito fácil. Então nós estamos tanto no YouTube, com o VitaCast, como também nas principais plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Apple e tudo mais. Então não tem como não nos encontrar, certo? Se inscreve lá no canal do YouTube, segue o VitaCast no Instagram. Nós vamos ficando por aqui. Já deixamos agradecimentos a vocês. Obrigadão, Espero tê-los novamente no VitaCast. Um beijo pro pessoal de casa e até o próximo episódio. Valeu! Valeu, tchau.